Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras literárias mais antigas que a humanidade já conheceu. Uma epopeia, olha só, que veio mais de 1500 anos antes de Homero. A gente está falando da epopeia de Gilgamesh. E para começar, já vamos com uma pergunta daquelas, hein? E se a famosa história do grande dilúvio, aquela que todo mundo conhece, não fosse original da Bíblia? E se essa história, com detalhes impressionantes, já tivesse sido contada uns 1000 anos antes? Pois é, essa descoberta que foi um verdadeiro choque na época está bem no centro da nossa conversa de hoje. Olha, a história de como a gente redescobriu Gilgamesh é uma aventura por si só. Pensa só, meio do século XIX, arqueólogos começando a cavar aquelas cidades antigas, soterradas lá no Oriente Médio. Eles encontram milhares e milhares de tábuas de argila, mas ninguém entendia direito o que era aquilo. Foi só em 1872 que um jovem assistente do Museu Britânico, um cara chamado George Smith, conseguiu decifrar uma coisa que literalmente mudou o curso da história. E aqui, gente, é o momento chave da história. O Smith anunciou para o mundo. Eu descobri, no meio dessas tábuas, um relato do dilúvio. Um relato mesopotâmico muito, mas muito mais antigo que a narrativa da Bíblia. A notícia caiu como uma bomba no mundo vitoriano. Imagina, desafiou crenças que eram a base de tudo sobre a origem das escrituras sagradas. E o mais incrível é de onde essa história toda veio. De um lugar totalmente inesperado. Uma biblioteca perdida. Só que não era de papel não, hein? Era uma biblioteca de argila. Foram mais de 25.000 tábuas de argila quebradas. Isso mesmo, 25.000, recuperadas lá das ruínas da biblioteca do rei Assurbanipal, na cidade antiga de Nínive. Era um verdadeiro tesouro de literatura, completamente esquecido, que ficou ali, esperando, pacientemente, por quase 3.000 anos para alguém finalmente conseguir decifrar. E bem no centro de todos esses fragmentos estava ele, o protagonista da epopeia. Sabe, tem uma ideia interessante. Deuses não podem ser trágicos, porque eles não morrem, certo? Sendo assim, Gilgamesh, o rei de Uruk, é talvez o primeiro herói verdadeiramente trágico de toda a literatura mundial. Mas afinal, quem era esse tal de Gilgamesh? Bom, ele era o rei todo-poderoso de Uruk, e ele não era um rei qualquer. Ele era 2/3 Deus e 1/3 homem. Isso dava a ele uma força, uma beleza fora do comum. Mas tinha um porém, ele estava fadado a morrer como qualquer humano. E essa energia toda, essa inquietude, acabava fazendo dele um tirano para o seu próprio povo. O grande conflito da história dele é exatamente esse: a alma, os desejos de um Deus, presos no corpo e no destino de um homem. A coisa chegou a um ponto que o povo de Gilgamesh não aguentava mais. Eles clamaram aos deuses por ajuda. E a resposta dos deuses foi genial. Em vez de simplesmente destruir o rei, eles decidiram criar um igual para ele. E foi aí que começou uma das amizades mais famosas e importantes de toda a literatura. Para seu contraponto, o equilíbrio de Gilgamesh, os deuses criaram Enkidu, um homem selvagem criado do barro que vivia em total harmonia com os animais. Ele era o oposto perfeito do rei. Pensa bem, um era o rei da civilização, da cidade de Uruk. O outro era o homem da natureza selvagem. E, claro, quando eles se encontraram, a primeira coisa que aconteceu foi uma luta brutal. Mas dessa luta nasceu uma amizade incrivelmente profunda. Agora, juntos, eles precisavam de uma grande aventura para canalizar toda aquela energia. E eles decidem ir para a mítica Floresta de Cedros. O objetivo? Buscar fama, deixar um nome para a posteridade e, de quebra, pegar madeira preciosa. Mas para isso, eles teriam que enfrentar o guardião da floresta, um monstro aterrorizante chamado Umbaba. E eles vão, com a ajuda do deus Sol Shamash, e conseguem derrotar o monstro. Eles voltam para Uruk como heróis, celebrados por todos. Só que essa vitória teve um preço muito, muito alto. Como eu disse, esse triunfo não saiu de graça. Pelo contrário, levou direto para uma tragédia. E aqui, gente, a história dá uma virada de 180 graus. É quando a sombra da morte aparece pela primeira vez. Os deuses ficaram furiosos com a arrogância, com a audácia dos dois heróis. Mataram o servo dos deuses e insultar a deusa Ishtar. Foi demais. Então, eles se reúnem num conselho divino e decretam: um dos dois amigos tem que morrer para pagar por isso. E o escolhido é Enkidu. Ele fica doente e, depois de muito sofrimento, morre. A morte de Enkidu simplesmente destrói Gilgamesh. Pensa bem, pela primeira vez na vida, esse rei que era quase um deus não está enfrentando um monstro de uma floresta, mas algo muito pior: a certeza de que ele também vai morrer.
O luto vira um medo, um pavor paralisante da morte. E aquela busca por fama, por glória? Acabou. Foi trocada por uma busca desesperada pela imortalidade. Gilgamesh abandona tudo, seu reino, seu trono. Ele se veste com peles de animais e começa a vagar pelo mundo, um rei em farrapos, procurando a única pessoa que ele achava que podia ter a resposta. E essa busca o leva ao ponto máximo da sua jornada, e de volta àquela história do dilúvio. Ele vai em busca de um encontro com o único mortal que, diz a lenda, conseguiu escapar da morte. Ele vai até os confins da Terra para encontrar um homem chamado Utnapishtim. Ele é uma figura bem parecida com o Noé da Bíblia. Ele foi o único sobrevivente do grande dilúvio e por isso os deuses deram a ele a vida eterna. Mas para chegar até Utnapishtim, a jornada de Gilgamesh é absurda. Ele tem que cruzar montanhas guardadas por homens escorpião e atravessar as temidas águas da morte. E quando ele finalmente encontra Utnapishtim, o velho conta a sua história. E é um relato que soa surpreendentemente familiar. Ele diz que os deuses ficaram irritados com o barulho da humanidade e decidiram acabar com tudo num dilúvio. Mas um deus, chamado Ea, contou o plano para ele em segredo. Mandou ele construir um barco gigante, salvar a família e a semente de todas as coisas vivas. Veio a tempestade, o barco encalhou numa montanha e no final ele oferece um sacrifício e os deuses famintos se juntam como moscas em volta. É a mesmíssima estrutura da história que George Smith encontrou 1000 anos antes dela aparecer no Gênesis. Só que a história de Utnapishtim não era a resposta que Gilgamesh estava procurando. Na verdade, ela trazia a lição final da jornada dele, a verdadeira sabedoria de um herói. Utnapishtim deixa claro, a imortalidade dele foi um caso único, um presente dos deuses que nunca ia se repetir. Mesmo assim, ele propõe um teste simples para Gilgamesh. Tente ficar acordado por 6 dias e 7 noites. Mas o herói, completamente exausto da sua jornada, apaga no mesmo instante. Era a prova final de que ele era, em sua essência, um mortal. Como um prêmio de consolação, Utnapishtim revela um último segredo. Existe uma planta mágica no fundo do mar que pode restaurar a juventude. Gilgamesh não desiste. Ele mergulha, amarra pedras nos pés e consegue pegar a planta. Mas, na volta para casa, ele para se banhar num poço. E uma serpente, sentindo o cheiro da planta, se aproxima, a rouba, come e na mesma hora troca de pele, rejuvenescida. Ali, a serpente se torna um símbolo eterno de renovação, exatamente a imortalidade que Gilgamesh acabou de perder para sempre. É nesse momento, sentado ali na beira do poço chorando, que a ficha de Gilgamesh finalmente cai. A busca desesperada tinha chegado ao fim. Ele perdeu a chance de viver para sempre, é verdade, mas ele ganhou algo talvez muito mais valioso: sabedoria. Ele volta para Uruk, sem a vida eterna, mas com uma perspectiva totalmente nova. Ele chega e mostra para o barqueiro que o acompanhou as grandes muralhas da cidade, a obra que ele construiu. Ali ele entende, a verdadeira imortalidade de um mortal não é fugir da morte. Está nas coisas que a gente constrói, no que a gente cria e principalmente na história que a gente deixa para os outros. E essa é a grande mensagem no coração do pensamento mesopotâmico. Pode parecer uma visão meio pessimista, né? Apenas os deuses vivem para sempre, os dias da humanidade estão contados, mas na verdade é uma visão profundamente humana. A vida tem um fim, e é justamente por ter um fim que ela ganha tanto significado. Isso tudo nos traz de volta à pergunta inicial. O que, depois de 4000 anos, torna uma história imortal? Gilgamesh, o homem, não conseguiu a imortalidade, mas a sua história, essa sim alcançou. E talvez a verdadeira imortalidade seja exatamente isso. Não viver para sempre, mas conseguir contar uma história tão humana, tão verdadeira sobre amizade, perda, medo e, no fim, aceitação, que ela continua ecoando forte através dos milênios.